Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lorena Souza, eu sou analista de Customer Success do Intor Cloud aqui na TOTUS e hoje estou acompanhada também da analista de CS, Daniela. Nós preparamos este webinar especialmente para você. Esse evento ele será gravado e será disponibilizado no nosso canal do YouTube. E caso tenha alguma dúvida, você pode mandar pelo chat ou pelo QA, que nós iremos responder no final. Hoje também nós vamos contar com o Victor Cardoso, ele é analista de suporte do IntorCloud. Boa tarde, Victor, e um bom evento a todos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, viu? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre gestão de usuários, né? De processos de usuários, sessões. Espero agregar um pouco mais de conhecimento para vocês, né, para a gente poder contribuir aí com a evolução e a satisfação dos nossos clientes. Sejam todos bem-vindos. Obrigado aí pelo tempo dedicado de cada um, né, que se dispôs a estar aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Victor Cardoso. Eu atuo aqui pelo time da TOTUS Matriz São Paulo. Atendo o Intor há pouco mais de um ano. Sou analista de Cloud Service, atuando pela equipe de Cloud Service V&D. Hoje a gente vai ver um pouco de alguns erros que talvez sejam comum no dia a dia de vocês, que vocês podam ver com alguma frequência, que são erros que às vezes pode parecer insolucionáveis, mas com o conhecimento correto, né, a gente não precisa entrar em desespero e a gente consegue achar uma solução simples e eficaz para o problema. Hoje a gente vai ver um pouco sobre as ferramentas, né, que podem nos ajudar na gestão, né, de sessões. A gente vai ver de como finalizar sessões de usuários e processos e vamos ver um pouquinho também de boas práticas, né, que são aquilo que a gente pode fazer para evitar problema, né? E depois a gente vai ter um espaço separado para tirar as dúvidas de vocês aí no decorrer. Vamos lá começar a falar um pouco sobre ferramentas de gestão de acessos. A primeira ferramenta que a gente vai falar aqui é do Portal de Cloud. Talvez alguns de vocês já conheçam, outros não. Mas o Portal de Cloud é uma ferramenta que ela não tem só a questão, né, da gestão de acessos, porém tem outras ferramentas. Hoje a gente vai focar na parte de gestão de acessos, tá? A ferramenta do Portal de Cloud, ela tem um acesso via web por uma URL, né, e aí você consegue gerenciar as sessões por lá. E temos também o Admin Central. O Admin Central, o acesso dele é feito via Go Global. Ele é um íconezinho que aparece lá, né, juntamente com o ícone do Intor, do WTA. A parte do Admin Central, ele vai carregar essa tela se você tiver a permissão de administrador. Aí você vai conseguir gerenciar, né, as sessões de usuário, enfim, tem algumas outras funções. Porém, se você não tiver, ele não vai carregar essa tela para você, tá? Ele vai carregar uma outra telinha que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente tem essas duas ferramentas que podem nos ajudar muito em relação à parte de gestão. Ponto importante sobre essas ferramentas aqui do Portal de Cloud, é, mais de uma pessoa pode ter acesso, né, a essa ferramenta dentro da empresa, e dentro da empresa sempre vai ter um usuário que já tem acesso à ferramenta e ele tem uma permissão de conseguir liberar para outros usuários, né? Então, sempre, se você precisar de acesso à ferramenta, sempre procurar na empresa a pessoa responsável que ela consegue liberar o acesso para você, determinar quais funções você vai ter acesso ou não, o usuário vai precisar ter acesso ou não, e
As meninas da CS, vou pedir para elas encaminhar junto com o material um vídeo com passo a passo de como a pessoa consegue criar esse usuário. Caso você não localize a pessoa responsável da empresa que tem acesso ao portal para poder liberar para vocês, vocês podem registrar um ticket aqui para a gente que a gente consegue orientar vocês e passar certinho quem possui e detém esse acesso aí dentro da empresa de vocês, tá? O acesso ao admin central. Para você ter acesso ao admin central, você precisa ter a permissão de administrador, senão ele vai carregar para você, se você não tiver permissão, apenas uma tela que você consegue definir uma senha para o usuário que você está logado em questão, se você não tiver a permissão de administrador. Você tendo a permissão de administrador, você vai ter acesso a gerenciar os demais usuários, né, que vai carregar a telinha diferente, e você consegue gerenciar os demais usuários lá pelo admin central também, tá? A gente vai ver as duas telinhas um pouco mais para frente. E agora a gente vai ver um pouco de como finalizar uma sessão. A gente vai ver primeiro como finalizar a sessão pelo portal T-Cloud. Como eu disse, ele é um acesso web, você vai acessar ele através da URL, e lá ele de cara vai pedir o seu e-mail cadastrado, você vai digitar seu e-mail, em seguida ele vai aparecer uma tela pedindo e-mail e senha, você vai digitar, e aí você vai ser direcionado para a tela do painel de cloud. Tá? Na tela do painel tem essa barra de pesquisa, onde ela facilita você localizar as opções que você quer de uma forma mais rápida, né? Quando você começa a digitar, ela já vai sugerir algo, mediante aquilo que você já está buscando. No caso, eu escrevi ali ele já deu a opção da opção de desconectar usuários de Google Globo, né? Clicando na opção de usuários de Google Globo, a gente vai ser direcionado para esta tela. Nessa tela a gente consegue enxergar algumas informações bem importantes, né? Como a quantidade de licenças contratadas e a quantidade de usuários logados. A quantidade de licenças contratadas, é interessante sempre mencionar que vai ter uma licença a mais, que essa licença a mais da quantidade é a licença que a gente utiliza para logar no sistema, caso o cliente precise de suporte. E ali embaixo mostra a quantidade de usuários logados no sistema. No caso, aqui a gente tem os dois usuários, a gente tem a opção também de pesquisar o usuário, né? E a gente digitando aqui, se caso eu não vi o usuário aqui na tela, eu posso digitar o usuário, né? Digitando ele da forma correta, selecionando aqui a opção, eu posso clicar em enviar, clicando em enviar, ele vai desconectar esse usuário. Ou se eu estiver enxergando o usuário normalmente aqui, eu já posso clicar, selecionar um ou mais de um usuário e clicar em enviar, que ele vai desconectar o usuário. Lembrando que sempre tem que clicar em enviar. Caso não clique, feche a tela, ele não vai finalizar a sessão. Ele vai, quando você abrir a tela de novo, o usuário vai mostrar lá como se estivesse conectado. Então, é sempre bom selecionar e certificar que você clicou em enviar. Tá? No canto direito, no portal de cloud, na parte superior, você consegue acompanhar as ações do painel. E lá você vai ver que consegue acompanhar a ação, de desconexão do usuário. Como mostra nesse slide, quando você clica em enviar, ele primeiro vai carregar a ação, né? Tipo, a função da ação. Quando ele tiver concluído, a barra vai estar carregada e vai ter o checkzinho azul. Isso quer dizer que o processo foi finalizado e o usuário que você selecionou lá foi desconectado. Agora vamos falar de como finalizar a sessão pelo admin central. No admin central, a gente faz o acesso pelo Google Globo, clicando no atalho, na carinha de administrador. A gente vai ver essa tela, né? Ele sempre vai carregar nessa opção de dashboard. E se você não tiver a permissão de administrador, ele vai carregar desta forma, aparecendo apenas a opção para você definir uma nova senha e salvar para o usuário logado no momento. Agora a gente vai ver como finalizar a sessão de um usuário, né? Quando você clica lá
para abrir o admin central, ele vai carregar na tela de dashboard, você vai descer para a parte de sessões, que é o último quadradinho aqui. Clicando em sessões, ele vai carregar e mostrar as sessões para vocês. Você vai localizar a sessão do usuário que você deseja finalizar e aí você pode arrastar lá no final da linha, tem um xizinho, clicando no xizinho encerrar, ele vai carregar a ação. Quando concluir o carregamento da ação, a sessão desse usuário já foi finalizada, né? E aí você finalizou a sessão apenas desse usuário. Aí, poxa, Vitor, eu preciso finalizar mais de uma sessão. Eu tenho que finalizar uma por uma? Não. A gente consegue finalizar múltiplas sessões seguindo o mesmo passo, indo lá em sessões, no canto direito aqui selecionando os usuários que a gente precisa finalizar. No canto esquerdo, na parte superior, vai habilitar a parte de encerrar sessões selecionadas, né? Encerrando as sessões selecionadas, ele vai seguir o mesmo processo de de carregar o processo, né? Quando terminar o carregamento, ele vai mostrar para a gente que os usuários foram finalizados com sucesso e assim a gente encerrou mais de uma sessão. Isso pode ser feito com a quantidade de sessões que você precisar, né? Lembrando que o tempo de carregamento pode variar um pouquinho se você selecionar bastante usuários, né? E aí, vamos dizer que você não precisa finalizar a sessão total do usuário, mas você precisa finalizar um processo lá determinado que o usuário está utilizando para fazer alguma atualização, algo do tipo, né? É possível também. Na tela também na aba de sessões, né, ele tem sessões abertas e tem processos em execução. Em processos em execução, você consegue selecionar um exemplo, determinados processos lá, tipo da rotina 1452, enfim, ou qualquer outra rotina que o usuário venha estar utilizando. Você consegue usar o campo de pesquisa para digitar o que você quer especificamente, ou se você já localizar na tela, você pode selecionar ele da mesma forma, ou clicando no X no final da linha, ou selecionando várias e encerrar processos selecionados. Ele vai carregar a tela de ação, quando ele concluir, você já finalizou todos os processos que você selecionou. Agora a gente vai falar um pouquinho de boas práticas, né? O que a gente pode fazer para evitar problemas e mensagens de erro durante a utilização do sistema. Uma coisa que colabora bastante em relação a problemas na hora de login é finalizar a sessão da forma correta. Quando você finaliza a sessão da forma correta, você evita com que a sessão fique presa e aí você não consiga logar de novo com o seu usuário e de repente até prenda tipo a licença para que outros usuários não consigam conectar, né? De repente o número de licenças chega ao máximo e você não está utilizando porque a sua sessão ficou presa e ninguém mais também vai conseguir utilizar, né? E a forma correta aqui, por mais que você feche as outras abas lá no xizinho, a tela do Go Globo você precisa seguir esse processinho aqui de clicar lá na parte superior em Files e Sig Out para finalizar a sessão de forma correta. Seguindo esse processo, você não vai ter problemas para logar novamente, independente se você vai logar 5 minutos ou 1 hora, enfim, a sua licença foi finalizada da forma correta. Uma coisa que facilita também, e é uma boa prática, é adotar a questão de usuários nominais, né? Aqui a gente tem um ponto bem importante, né? A questão dos usuários nominais, ele facilita até mesmo na hora de traçar uma estratégia para poder solucionar um problema de usuário. De repente a pessoa chega e fala, poxa, Vitor, o Marcos está com problema para logar no sistema. Você já sabe que o usuário do Marcos vai ser Marcos, enfim, facilita nessa questão, até mesmo na hora de passar algum problema, né? E não só isso, mas enfim, na gestão como um todo. Um case bem importante é que às vezes as pessoas têm, um exemplo, 10 licenças contratadas, porém, ela tem 20 funcionários e de turnos diferentes. E isso faz com que eu não posso usar o usuário nominal porque de manhã tem um usuário utilizando e à tarde tem outro. Você consegue utilizar
a quantidade de licenças, ela não está ligada à sua quantidade de usuários. Você pode ter 20, 30 usuários e apenas 10 licenças. O que vai mudar é que você não vai conseguir utilizar os 30 de uma vez logados, 20 que seja, né? Quando ele chegar na quantidade de licenças que você tem disponível, no caso, um exemplo, 10 licenças, a 11ª ela não vai conseguir logar no sistema, porque você já atingiu um número máximo de licenças logadas no momento. Então, porém, se você, um exemplo, tem 10 licenças, 10 pessoas utilizam de manhã com um usuário e 10 pessoas vão utilizar à tarde com outro usuário, não tem problema algum. Você consegue utilizar normalmente o sistema, né, e cada um com seu usuário e sua senha individualmente, acessando normal, tá? A questão da quantidade de licenças não obrigatoriamente precisa ser igual à quantidade de usuários que você tem criado, né, que você também consegue criar lá pelo admin central. Aqui a gente tem um outro ponto bem importante que em relação a tela de login. Na tela de login, quando você clica lá no host, dá um conectar, ele pede usuário e senha. Exatamente nessa tela, o sistema já entende que você vai fazer o login. Então ele já pega uma licença e reserva para o seu login. Com isso, você já reserva uma licença e aí você prende essa licença. Então, outra pessoa não vai conseguir utilizar essa licença que você está aprendendo e nem você terminou o login. Então, assim, se você, por exemplo, deixou nessa tela de login presa e saiu e de repente encerrou o expediente, você ficou segurando uma licença e o problema é que essa licença, como não tem usuário logado nela, ela não vai carregar lá no painel para ser finalizada. Então, assim, você prende uma licença que o usuário não vai conseguir identificar pelo painel. Então, sempre que for conectar, ou finaliza a conexão por completo, ou então cancela e deixa na telinha do host para você não prender licença e assim não, de repente, gerar até uma disponibilidade para outro usuário que precisar conectar no sistema. Outra coisa que facilita bastante, talvez você já tenha visto esse erro, é na hora da atualização, de fazer uma atualização de rotina, garantir com que ninguém esteja com essa rotina aberta no momento da atualização. Se você atualizar a rotina e alguém estiver com a versão antiga dela aberta, quando você tentar abrir a rotina, ela vai apresentar esta mensagem de erro. Nessa mensagem, ela dá até um brief que a rotina está em uso e não foi possível atualizar o arquivo. Exemplo, que você foi atualizar 286 e o usuário estava lá com a rotina aberta. E aí vai gerar essa mensagem para você. O ideal é que confirme com o usuário, né? Geralmente que utiliza a rotina. Algumas rotinas são utilizadas por mais de um usuário, e isso acaba gerando um problema na hora de atualizar, né? Tipo, precisa ser acordado ali um horário com os usuários que de menos fluxo ou no final do expediente, para que você possa fazer a atualização, deixar o sistema atualizado e não gerar impacto para o colaborador que utiliza a rotina, tá? A intenção desse webinar é que com, né, pouco conhecimento adquirido, você possa identificar os problemas de forma simples, definir estratégia correta para solucionar o problema, para conseguir ter um case de sucesso e assim melhorar a experiência, não só dos clientes, mas dos colaboradores que utilizam o sistema, certo? Agora, deixo aberta aí a questão de dúvidas que vocês têm sobre. Fiquem à vontade para perguntar aí.
Dani, o pessoal já mandou algumas perguntas, você já quer começar a passar? Sim, Vitor, tem uma aqui. Vou começar então a ler as perguntas, tá bom? Tá bom. Boa tarde. Quando o usuário está preso em uma sessão e não mostra dentro do admin o mesmo, o mesmo, a solução de contorno que fizemos é resetar a senha. Com isso, derruba o usuário para normalizar. Já tivemos vários casos esporádicos sobre esse incidente de usuário ficar preso e não mostrar no Admin Center. Aí ela manda uma observação. A senha do usuário não está expirada ou próximo de expirar. Tá. Em relação a redefinir a senha, quando você redefine a senha, ele não desconecta o usuário, tá? Eh, Quando você redefine a senha, por exemplo, se eu tiver logado no sistema e eu redefinir a senha, ele não derruba a minha sessão continua lá. O que muda é que na próxima vez que eu for fazer o login, eu vou ter que logar com aquela nova senha determinada, tá? Ele não faz login, não faz conexão de usuário. Tá. Em relação, às vezes, o usuário não aparecer no admin central, aí você pode ir lá no painel de cloud, e lá no painel ele tem aquela opção que eu mostrei de digitar o usuário e você seleciona e clica lá em enviar, ele vai desconectar. Então, assim, tem essa opção. Mas em relação ao redefinir a senha e desconectar o usuário, ele não desconecta, não tem ligação com a desconexão. Certo, tem um aqui do Carlos. Boa tarde. Acho que é mesmo uma sugestão. Uma melhoria que deveria estar no roadmap é a integração com Active Directory e o Active Directory. GG. Porém, vocês não entregam dessa forma. Com isso impactando a governança dos mesmos. Aqui temos mais de 150 usuários. Tá, em relação a essa questão da integração com Active Diretório, é uma outra questão, né, que acho que já estava em discussão aí interna em relação a TOTS para ver a possibilidade, né? Porém, é uma coisa que demanda esforço, enfim, algumas mudanças, né? Então, assim, em relação a isso, não, a gente não tem como eu te passar uma, tipo, nem previsão, né, nem certeza de que isso vai ser feito ou não, entendeu? Então, mas fica a sugestão de melhoria, a gente vai passar isso para frente. O Francisco está perguntando, como faz para dar nomes aos usuários? Aqui é padrão, user 1, user 2 e etc. Tá, a questão de criar usuários nominais, você consegue fazer a criação dos usuários lá pelo admin central também, tá? Tem a aba lá de usuários e você consegue seguir ali com a criação do usuário, já determinando quais apps ele vai ter acesso ou não, tá? Então, caso você já tenha acesso ao admin central e tiver alguma dúvida relacionada a essa criação, você pode registrar um ticket para a gente que a gente entra em contato e te orienta na criação, para você conseguir seguir com a criação dos usuários nominais e depois você mesmo consegue ir excluindo os usuários com a nomenclatura padrão. A Wilson mandou assim, parabéns pela webinar, estamos implantando o Intor aqui na empresa, na cloud da TOTOS. Ótimo, muito obrigado e conta com a gente aí se precisar de algum apoio que a gente puder fazer, a gente está à disposição aí. Aqui tem um anônimo. Se eu não clicar no botão de atualizar no Admin Center, não carrega os usuários? Os usuários ele vai carregar, né, na parte lá de gerenciar os processos, as sessões, a gente até consegue voltar aqui.
na parte superior daqui tem a aba, um botãozinho que a gente clica aqui e ele vai atualizar e vai listar todos os processos em andamento, caso não carregue já automaticamente. Esse é um ponto interessante. Caso você clique lá na parte de processos em execução e ele não liste nada, você clica em atualizar, ele vai carregar os processos em execução que você tem no momento. Tá? Ou se você tipo, abriu algum processo depois, você pode clicar aqui em atualizar de novo e ele vai carregar para poder mostrar para você. Tem outra pergunta aqui do Railson. Aproveitando o gancho da troca de senha, minha senha chegou em 60 dias e pediu para eu trocar. Porém, a nova senha, obedecendo os padrões de segurança, ele havia informado que eu não tinha permissão de alterá-la. Precisei redefinir pela T-Cloud. E isso mesmo, pois dentro da gestão de usuários não localizei nada que pudesse bloquear essa troca. Tá. Em relação à questão de senhas, a gente teve alguns dias atrás aí um webinar do nosso companheiro João, ele fez relacionado até focando exclusivamente nessa questão da senha. Inclusive, acho que até, Dani, depois se puder mandar para o pessoal o link, porque também foi co-gravado, e aí seria interessante o pessoal ver também, porque complementa a questão do pessoal conseguir gerir ali os usuários, mas o webinar do João foi extremamente focado em relação a essa questão da senha. Lá você vai conseguir, né, obter todo o conhecimento que você precisa para evitar esse problema, enfim, e conseguir solucionar aí no caso se tiver mais alguma dúvida relacionada ao problema. Tá? Railson, eu vou pegar o seu e-mail aqui, vou te encaminhar o link da webinar que a gente fez com o João, mas todos os webinars que a gente faz fica gravado e disponibilizado lá no nosso canal do YouTube, que é TOTO Soluções, tá bom? Mas eu vou te encaminhar aí para você. Bom, aqui a gente também não tem mais perguntas. Certo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Fica aí o meu e-mail de contato, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato, tá? O meu e-mail, a- as redes sociais aí da TOTS, e fico aberto aí qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos procurar por alguns dos nossos canais, temos WhatsApp, telefone, abertura dos tickets, pode ficar à vontade para nos procurar, que a gente vai estar aí sempre disposto a poder dar um melhor atendimento e poder solucionar os problemas que estiver dentro do nosso alcance para melhorar a experiência dos nossos clientes e colaboradores. Pode assumir aí, Dani. Muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que ficou gravado e vai ser disponibilizado no YouTube TOTO Soluções, tá bom? Obrigado, Vitor. Obrigado, Lorena. Até mais, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, boa tarde a todos.